Oi pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Luísa, estudante do segundo ano do ensino médio do Colégio Santa Maria Minas Pampulha, e eu vim participar um pouquinho do Literate de vocês hoje. Quem nunca ouviu falar que os livros podem ser nossos meios de transporte? Através deles nós podemos conhecer outros países, outras cidades, outros mundos, outras dimensões, tudo isso sem sair de casa. E hoje nós vamos embarcar numa aventura para um país conhecido por ter sido nosso colonizador. Já adivinhou de onde nós estamos falando? Isso mesmo. Acertou quem falou Portugal. E como nós vamos chegar lá? Através desse livro aqui. Meu Avô Português, do Manuel Filho. Então vamos lá? Nosso livro, ele é marcado pelo relato de tradições e hábitos culturais de um povo. Então nós temos o protagonista, Tiago, que seus avós paternos são imigrantes europeus que saíram de Portugal e vieram para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Na Europa, a gente estava tendo um período de muita guerra, fome, pobreza. Então muitas pessoas saíram desse continente e foram buscar prosperidade em outros lugares. E um deles foi o Brasil. E aí essas pessoas que chegavam aqui geralmente iam para o trabalho no campo. Só que o trabalho no campo não era as mil maravilhas. Era um trabalho árduo, um trabalho duro, com longas horas de trabalho, mal recompensado, ou seja, o salário não era suficiente para uma mudança efetiva de vida. E aí os rumores sobre como eram as condições de vida nesse lugar começaram a se espalhar. E aí, quando os avós do menino chegam aqui no Brasil, eles são acolhidos pelo tio do avô e já ouvindo, né, essas especulações, esses rumores, esses boatos, onde que eles iam, que era o trabalho no campo, começa a ficar assim, ai. E o avô sempre teve o sonho de ter seu pequeno negócio, seu pequeno comércio. Então o tio consegue um trabalho para ele numa pequena fábrica de tecidos. E aí ele consegue juntar seu dinheirinho e ir acumulando ali seu dinheiro e comprar um pequeno terreno. E aí desse pequeno terreno, lentamente ele constrói um sobrado. E esse sobrado vira uma padaria. E a padaria começa a ficar famosa pelos pães, pelos quitutes que ali eram produzidos. Então o bairro todo vinha procurar os pães deles, vinha gente de longe pra lá. E aí o sobrado, em cima foi erguida a casa da família e que de sobrado virou um casarão. Quando os avós morrem, né, eles tiveram 3 filhos, cada um desses já tinha seguido um rumo na vida, já tinha um trabalho, já tinha uma profissão, já tinha uma ocupação. Então seria muito difícil cuidar, administrar a padaria. Então esse negócio não segue. E o casarão é dividido entre eles. Um dos filhos, né, que o Tiago se refere como o tio ausente, que foi seguir carreira, vida em outro lugar, ou seja, a parte dele do casarão era vazia, não era ocupada. O pai usava o casarão como uma espécie de depósito, então qualquer tranqueira que eu não quero em casa, eu jogava lá e deixava lá guardada. E a tia, que já tinha se revelado um talento para arte, usou a parte realmente da padaria, onde tinha o forno, onde era produção, né? Para poder pintar seus azulejos. E aí esse casarão, ele tinha um corredor que dividia a casa em si do muro do vizinho. E esse corredor, ele tinha uma parede de azulejos. E nessa parede de azulejos tinha um monstro pintado. Esse monstro era bem conhecido nos mapas antigos, era uma figura bem conhecida nos mapas antigos, que era o monstro atacando a caravela, que se referia à chegada dos portugueses ao Brasil em 1500 durante a travessia do Atlântico. Então, os pais do Tiago, muito preocupados com ele quando era mais novo, né? De ficar naquela região perigosa, porque tinha os equipamentos da padaria, tinha objetos que ele podia se machucar, falaram que era um monstro marinho e que se você olhasse muito pro monstro, o monstro iria abrir as bocas e te devorar. Então, imagina, uma criança pequena realmente ficou assustada.
E aí ele não passava muito ali naquele lugar, nem prestava muita atenção no monstro. Mas com o tempo, esse medo foi perdendo, porque aquela curiosidade inicial, será que realmente? Quando ele tenta, na imaginação dele, ele viu o monstro abrindo a boca e ameaçando ele. Então ele fica, mas com o passar do tempo, foi coisa de criança, né? Vou perdendo aquele medo, é uma história. E aí, quando ele vê esses azulejos da tia, as tintas, os pincéis, ele começa a ficar assim, nossa, com vontade. E a tia repara nisso. E pergunta se ele queria que ela ensinasse. E aí, toda sexta-feira, então, ele começa a ter aulas com ela, de pintura de azulejo. Até que chega numa sexta-feira, em que ele tá lá, e ele tá, o que eu vou pintar? Ele chega, o pai deixa ele lá, né, até fala, cuidado com o monstro, cuidado com o corredor assombrado também. Mas ele passa, senta, vou pintar o mar. E nisso a tia vai atender o telefone. Então o telefone toca, a tia atende pra fora e gosta muito de pintar retratos. A tia não gosta de fotografias, ela gosta de pintar as pessoas nos azulejos. Então muitas vezes você tinha que ficar lá horas sentado pra ela poder te pintar. O Thiago mesmo já tinha experienciado isso 3 vezes. E aí, enquanto ela tá lá na ligação dele, ele resolve pintar um mar diferente. Porque ele quer pintar um mar verde. E aí ele tá lá pincelando o mar verde dele. E de repente ele ouve uma voz. Da onde já se viu mar verde, menino? Que isso? E aí ele fica assim, gente, será que tem alguém falando comigo? Ele olha pra um lado, olha pro outro. Aí ele ouve o outro, para de implicar com o menino. E aí ele percebe que os azulejos estão conversando com ele. E os azulejos são do avô e da avó, principalmente. Então a gente tem um diálogo muito interessante dos avós dele, em que ele vai poder conversar e perceber as tradições que foram incorporadas na vida dele e que vieram dos seus ancestrais. Então, a gente começa com o pastelzinho de Belém, né? Muito famoso por ser uma massinha crocante por fora e por dentro a gente tem um recheio cremoso. Então a tia, né, levou o pastelzinho para ele estava comendo no começo da conversa, e aí a avó fazia um pastelzinho de Belém delicioso. O pastelzinho de Belém é um alimento típico português, muito famoso em Portugal. Então já temos aí a primeira. Nós temos também o bolo dos reis, que ele fala que queria que fosse Natal todo ano, que é um bolo com frutas cristalizadas em cima. E aí, conforme o diálogo vai passando, ele vai relembrando a história dos avós através de um diálogo divertido. Porque os avós meio que um implicava com o outro e ficava aquela coisa fácil de ler. E aí nós temos da festa junina, que como era a festa junina em Portugal, que quando veio para o Brasil nós tivemos uma adaptação da festa junina, mas que tem as suas semelhanças e suas diferenças. Nós temos o fado também, que é muito famoso em Portugal. Os provérbios, porque os portugueses trouxeram a língua para o Brasil, né? Nós incorporamos o português. E é claro que eles trariam também as expressões, os outros usos que a língua tem. E os provérbios são deles, né? Filho de peixe, peixinho inúmeros. No livro nós temos vários aí, alguns que eu nunca nem tinha ouvido falar, mas... E a gente vai percebendo que muita coisa a gente também tem no nosso cotidiano. A festa junina, né? O pastel de Belém a gente não encontra aqui com tanta facilidade, mas é possível encontrar em alguns lugares. Como que tradições e cultura são incorporadas por outros povos quando tem os imigrantes trazendo essas características para cá, né? E aí a gente tem, né, a conversa que continua e quando a tia chega, os azulejos param de falar. Por quê? Qual que é a mágica do azulejo? Segundo a avó, né, e o avô, os azulejos só poderiam conversar com as crianças. E depois até de assistir novela, a avó assistiu a novela
tava reprisando, tanto que achou que a atriz se manteve igual durante todo esse tempo. Ela fala que a tia não conversaria com eles, que a tia não entenderia. E aí, quando ele pergunta pra tia, a tia fala que quando era mais nova ela pensou que algum quadro, que algum azulejo tivesse falado com ela. Mas que aí não era, depois ele quebrou. E aí ele fala assim, ela parou de acreditar, ela cresceu, né? Então nós temos também a questão da crença infantil sendo abordada. E aí a gente termina com ele indo embora, né? Que a tia tem um trabalho pra fazer, tem um cliente pra ver. E aí ele, depois de ter conversado com as leis, vou encarar o da caravela com o monstro. E aí ele fica encarando, aí ele vê o monstro abrindo a boca, sai correndo, gritando tia, e fala que viu um rato no quintal. Fala assim, eu vi um monstro? Não, eu sou corajoso, eu vi foi um rato. Aí a tia fala que o rato era muito comum nos tempos da padaria, mas que agora não tinha mais tanto não. E a gente tem um fim muito divertido pra história. E ano passado, eu fui pra Portugal. Então eu achei muito legal lendo, porque eu realmente viajei de novo, revivi várias experiências. Inclusive eu trouxe aqui para mostrar o meu azulejo que eu adquiri. Eles são muito comuns lá realmente, praticamente cada esquina tem uma loja vendendo um. E são estampas, cada uma mais linda do que a outra, até difícil de escolher. E são bem chamativos, bem bonitos. E é muito legal quando a gente consegue perceber isso. A associação do nosso cotidiano com as palavras de um papel. Por exemplo, você podia imaginar que a nossa festa junina tem relação com a festa que acontece em Portugal, que você descobriu isso num livro e agora você vai pesquisar e você vai sempre saber. E aí quando você estiver dançando quadrilha na escola, você vai lembrar assim, nossa, os portugueses também fazem isso. Isso é muito legal, porque isso permite que a gente tenha um intercâmbio sem sair do nosso país, sem sair da nossa cidade, sem sair de casa. E essa é a magia da leitura. De poder abrir as portas, não só de lugares diferentes, mas as portas da imaginação. Porque imagina, quem nunca conheceu Portugal vai poder criar imagem na sua cabeça do jeito que você pensa, do jeito que você quis construir. O Tiago, você construiu o Tiago, você construiu a família do Tiago na sua cabeça. Então ele tá ali, ele virou seu amigo, seu conhecido. E essa é a magia dos livros. Nunca percam isso, tá bom? Eu adorei estar aqui com vocês, poder dividir um pouco do que eu achei do livro e de como eu vi o livro. E eu espero que vocês tenham gostado e até mais. Obrigada!